deste filisteu. Louvado seja Deus. Sabemos que Davi, aleluia, ia, louvado seja Deus, enfrentar aquele Golias, enfrentar aquele filisteu. E aquele filisteu, irmão, ele estava afrontando o povo, aleluia. E ninguém tinha coragem, aleluia, de enfrentar aquele filisteu. Mas Davi, aleluia, teve coragem, aleluia. Davi, ele não recuou, aleluia. Mas Davi teve, aleluia, confiança no Deus de Israel. O que me chama a atenção nesta palavra é que Davi, ele disse que o Senhor ia livrar ele, irmão. Louvado seja Deus. Podemos entender que o Senhor ia livrar ele da mão do leão. Em segundo lugar, ia livrar, aleluia, ele da mão do urso. Em terceiro lugar, o Senhor ia livrar ele da mão do filisteu. Aleluia. E eu aqui estava sentado, aleluia, pensando, quantas e quantas as vezes, irmão, Deus tem nos livrado. Quantas e quantas vezes Deus tem nos guardado. Aleluia. Não só nós, mas aleluia, nossos familiares também. O Senhor tem guardado, o Senhor tem livrado. Aleluia, porque nós temos confiado no Senhor, nós temos apresentado ao Senhor, nós temos confiado no Senhor. Glória a Deus. E a Bíblia vai dizer, aleluia, para você entender, louvado seja Deus, em Salmos, de número 23, aleluia. A Bíblia diz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irei ler do versículo número 23 até o 4, aleluia. Diz assim a palavra de Deus: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O verso 4 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia. A tua vara e o teu cajado me consola. Olha, irmão, Davi confiando no Senhor. Davi dizendo: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Aleluia. Porque tu estás comigo. Aleluia. Quem é que estava com Davi? Deus. Aleluia. Ele disse: ainda que eu andasse, aleluia, pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Aleluia. Irmão, você não está só, louvado seja Deus. Há um Deus que nos guarda, irmão, aleluia. Há um Deus que, aleluia, enviou os seus anjos, aleluia, para nos guardar, para nos livrar. Quantas pessoas receberam livramento de morte? Quantas pessoas, aleluia, Deus deu livramento, aleluia, de assalto, de uma bala perdida, aleluia. Até mesmo de vários, aleluia, assalto. Louvado seja o nome do Senhor. Entenda, irmão, Deus, Ele nos livra, igreja. Deus, Ele nos guarda, aleluia. Davi estava dizendo, aleluia, o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão do filisteu. Aleluia. Louvado seja Deus, igreja. Aqui no Salmos 22, a Bíblia vai dizer: louvado seja Deus. Verso 4, aleluia. Olha o que Davi está dizendo: em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. Oh, aleluia. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que Davi está dizendo, aleluia. Em ti confiaram nossos pais, aleluia. Louvado seja Deus. Confiaram e tu os livraste.
Deus, aleluia, Ele nos livra, igreja. Deus, Ele nos guarda, aleluia. Vamos ser gratos ao Senhor, aleluia. Lembre-se, aleluia, quantas vezes Deus te guardou, quantas vezes o Senhor, aleluia, te livrou, aleluia, de um mal, quantas vezes Deus te livrou até da morte, igreja. Louvado seja Deus. Este Deus, aleluia, é tremendo, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui em Salmos 156 a Bíblia diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque, aleluia, o homem procura devorar-me e me oprime, planejando todo dia. Os que andam espiando procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que aleluia, pelejam contra mim, ó Altíssimo. No dia em que eu, aleluia, que eu temer, há de confiar em Ti. Louvado seja Deus. Estavam se levantando contra Davi, mas Davi ao tempo todo confiando em Deus, o tempo todo confiando no Senhor. Eu quero te dizer, irmão, confia em Deus, que Ele faz, que Ele opera, que Ele, aleluia, é o Deus que livra, é o Deus que guarda. Ainda que Golias, ainda que esteja se levantando contra você, ainda que estejam planejando, aleluia, contra você, ainda que esteja, aleluia, lançando pedra, palavras ao contrário, mas Deus, Ele te livra. Louvado seja Deus, aplauda o Senhor Jesus. Ele te livra, Ele te guarda. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que Davi, louvado seja Deus, ele falando, aleluia, o Senhor, aleluia, me livrou da mão do leão e da do urso. E Davi vai declarar também que agora o Senhor ia livrar ele da mão do filisteu. Ou seja, aleluia, Davi estava decretando a vitória. Aleluia. Davi estava dizendo, o Senhor, aleluia, me deu vitória do leão, me deu vitória da do urso, e agora, aleluia, Ele vai me dar vitória contra este filisteu. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. O Senhor pode te dar vitória, meu irmão. Aleluia. O Senhor pode te dar vitória, meu irmão. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Ele, aleluia, no livro de Hebreus, que Ele é o mesmo de hoje eternamente. Ele não mudou e nunca mudará. Ele é o Deus Todo-Poderoso, igreja. Aquele Golias estava afrontando o Deus de Israel, mas tinha um servo ali fiel, que era Davi. Estava, aleluia, pronto para entrar naquela batalha. Aleluia. E Deus concedeu a vitória a Davi. Comigo e com você não é diferente, igreja. Louvado seja Deus. A Bíblia diz aqui em Salmo 121, no verso 8, aleluia, no 7 e 8, o Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Louvado seja Deus. O Senhor nos guarda, igreja. O Senhor nos livra, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vejamos que Deus deu vitória para Davi. Louvado seja Deus. Aqui no versículo 40, aleluia, 4 diz a palavra de Deus, voltando ao texto: disse mais o filisteu Davi: vem a mim, e te darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Aleluia. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança, aleluia, e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado.
hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Aleluia. E ferirei-te-ei e tirarei a cabeça e aleluia, os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves aleluia, do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Olha, irmão Davi, aquele homem, aleluia, louvado seja Deus. Aonde Samuel disse: ninguém senta na mesa até ele chegar. Aleluia. Era este homem, aleluia, que estava decretando a vitória. Vamos crer, meus amados, que Deus, ele pode sim dar a vitória. Ainda que nós, aleluia, esteja passando na luta, na prova, na escassez, mas este Deus não mudou. Este Deus, ele pode sim dar a vitória. Vejamos que olha que o filisteu, ele era grande, ele era forte, ele vinha com espada, vinha com aleluia, com lança, louvado seja Deus, com escudo, mas Davi não temeu. Davi não temeu, não teme, não é minha circunstância. Não tema se o gigante é grande, aleluia. Se ele vir com espada, vir com lança, vir com escudo, aleluia. O Senhor vai te dar a vitória. Aleluia. O Senhor vai te dar a vitória. O Senhor é maior do que Golias, irmão. Aleluia. O Senhor é maior do que, aleluia, este filisteu. Aleluia. Se nós olhar, aleluia, com os olhos, aleluia, louvado seja Deus, carnais, vamos ver que Davi, aleluia, não ia ganhar esta batalha. Aleluia, mas Davi, louvado seja Deus, estava olhando com os olhos espirituais. O Senhor me deu vitória contra o leão, contra o urso. O Senhor também vai me dar vitória contra este filisteu. Aleluia. Louvado seja Deus. Olha o que Davi disse: hoje mesmo o Senhor me entregará, aleluia, me entregará nas minhas mãos. Ele estava tendo a certeza, irmão, da vitória. Glória a Jesus, aleluia. Porque aquele Golias, além de se levantar contra Davi, estava se levantando contra o próprio Deus. Ninguém tinha coragem de enfrentar, mas Davi teve. Além de Davi ter coragem, ainda teve a vitória. Aleluia. Aleluia. Você crê que Deus vai te dar vitória? Aleluia. Você crê que Deus é maior do que Golias? Você crê que Deus é maior contra, aleluia, Deus é maior contra esse filisteu? Ainda que a luta esteja grande, o gigante esteja grande na tua vida, crê que Deus vai te dar vitória contra o leão. Crê que Deus vai dar vitória contra o urso. Crê que Deus vai, aleluia, Ele é maior do que esse filisteu. Este Deus é o Deus que tudo pode, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ele é maior. Ele é maior. Louvado seja Deus. Ele não mudou e nunca mudará. Glória a Deus. Ele não te abandonou. Ainda que você esteja numa luta grande, ainda que, aleluia, as palavras sejam contrárias, irmão, ainda que esteja, aleluia, você esteja passando esta luta, esta prova, mas Deus vai te dar a vitória. Aleluia, porque Ele é maior do que a luta, irmão. Ele é maior do que a prova, do que a escassez. Ainda que esteja faltando tudo, mas Ele vai te dar a vitória. Eu creio assim, irmão, em nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus, aleluia. Para encerrar, a Bíblia diz: aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Versículo, aleluia, 50, aleluia. 50, aleluia. Assim Davi prevaleceu contra esse filisteu, com uma funda e com uma pedra feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que ocorreu, Davi pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada, tirou-a da bainha e o matou e cortou com ela a cabeça.
e vendo os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Aleluia. E jubilaram e seguiram os filisteus até chegar ao vale, até as portas de Hebron, e caíram os feridos dos filisteus. Olha, irmão, Davi teve a vitória. Davi venceu aquela batalha. Você também vai vencer, irmão. Aleluia. Deus também vai te dar a vitória. Creia, creia, aleluia. Ele vai te dar a vitória que você está pedindo. Aleluia. Ele vai chegar, Ele vai prover. Aleluia. Ele vai chegar com providência. Louvado seja Deus. Aleluia. Creia nesta palavra, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Fique com esta palavra. Louvado seja Deus. Deus deu vitória a Davi e Ele também vai te dar a vitória. Eu agradeço a oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Qual é a nossa batalha? Qual é a sua batalha? Qual é a minha batalha? Não é verdade? Louvado seja Deus. Davi acreditou. Antes de matar aquele homem, ele já acreditava que Deus era com ele. Aleluia. Deus livrou ele da boca do leão. Deus livrou ele do urso. Louvado seja Deus. Deus está no controle. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Aleluia.